Vereadores, trabalhadores da casa, senhores e senhoras da imprensa, todos da galeria, aos internautas, sob a proteção de Deus, em nome da comunidade, declaro aberta a 12ª sessão solene da Câmara Municipal de Feira de Santana, referente à segunda etapa do primeiro período da 17ª legislatura, em comemoração pela passagem dos 180 anos da emancipação política de Feira de Santana. Senhores vereadores, solicita a mestre de cerimônias desta Casa Legislativa que anuncie as autoridades que irão compor a mesa e o plenário desta casa. Boa tarde a todos. Solicitamos a gentileza de desligar ou transformar para o modo silencioso os aparelhos de telefone celular. Convidamos a comissão designada pelo presidente desta casa, composta pelos vereadores Marcos Lima, Wellington Andrade Correia Zezito, para conduzirem a mesa desta casa as seguintes autoridades: Excelentíssimo senhor José Ronaldo de Carvalho, prefeito municipal. Reverendíssimo Dom Itamar Vian, arcebispo metropolitano da Arquidiocese de Feira de Santana. Doutor Raimundo Antônio Carneiro Pinto, desembargador, palestrante desta sessão solene. Senhor Carlos Geilson, deputado estadual. Tenente Coronel Rogério Matos dos Santos, comandante do 35º BI. Solicitamos à mesma comissão que conduza ao plenário desta casa, senhor Luciano Ribeiro, vice-prefeito, senhor Ildes Ferreira, secretário de Desenvolvimento Social, senhor Ozeni Moraes, secretário de Agricultura, senhor José Ferreira Pinheiro, secretário de Desenvolvimento Urbano, senhor Carlos Brito, secretário de Planejamento, senhor Jailton Batista, secretário de Cultura, Esporte e Lazer, senhor Sandro Ricardo, secretário de Habitação, senhor Roberto Tourinho, secretário de Meio Ambiente, senhora Gilberte Lucas, presidente da Fundação Hospitalar do Hospital da Mulher, senhor Paulo Aquino, secretário de Governo, senhor Manuel Cordeiro Neto, secretário de Serviços Públicos, secretário Antônio Carlos Borges Júnior, Desenvolvimento Econômico, senhora Jaiana Ribeiro, secretária de Educação, senhora Denise Mascarenhas, secretária de Saúde, sargento PM Ubiraci de Araújo Oliveira, representando o comandante-coronel Ademário Evangelista Xavier, do CPRL, capitão Mirivaldo Carneiro Rios, representando o coronel Antunes Melo, comandante do Corpo de Bombeiros, senhor Marcelo Alexandrino Souza, presidente da Associação Comercial de Feira de Santana, senhor Carlos Ferreira e a sua esposa Marinalva Ferreira, senhora Shirley Ferreira, esposa do doutor Raimundo Pinto,
Dr. Adécio Guimarães, ex-vereador desta Casa. Professor Marialvo Barreto, ex-vereador desta Casa. Senhor Antônio Joel Barbosa, ex-vereador desta Casa. Senhor Oswaldo Ventura, ex-vereador desta Casa. Senhora Edmeia Pereira dos Santos Gomes, governadora assistente do Rotary Distrito 4390. Senhor Antônio Moreira Ferreira, representando o Instituto Histórico e Geográfico de Feira de Santana. Professor Raimundo Gama, representando a Academia Feirense de Letras. Convidamos o senhor José Raimundo, ex-prefeito de Feira de Santana. Senhora Luciane Silva Santos, esposa do vereador Wellington. Ela foi verificar com o presidente. Ela foi verificar com o presidente. Na sua lista tem Luiz Augusto Jesus, ex-vereador? Não. Tem Luiz Augusto Jesus. Ex-vereador Luiz Augusto de Jesus. Lulinha. Mas a minha lista, você tem nada no negócio, né? Pode passar. Não, deixa eu ver lá com ele. Mandei chamar. Sentar ali, ó. Honradamente, passamos a palavra ao excelentíssimo vereador Justiniano França, presidente desta Casa Legislativa. Agradecemos a mestre de cerimônia desta casa, convidamos a todos a acompanhar a execução do hino nacional brasileiro, hoje de modo muito especial, através da banda da Guarda Municipal de Feira de Santana.
Concedo a palavra ao vereador Roque Pereira, primeiro secretário, para a leitura do expediente desta sessão. Convido o deputado José de Arimatea para fazer parte aqui da mesa. Vereador Roque. Boa tarde a todos. Congratulação aos 180 anos de Feira de Santana. Excelentíssimo senhor vereador Justiniano Oliveira França, presidente da Câmara Municipal de Feira de Santana. Estimado presidente, vereador Justiniano França, ao cumprimentar Vossa Excelência em atenção ao honroso convite para participar da sessão solene em homenagem aos 180 anos de emancipação política de nossa querida terra, Feira de Santana, lamentando a possibilidade do comparecimento por motivo de saúde, de virose gripal, manifesto por esse intermédio congratulação por tão significativa ao enaltecer a data magna que enche de justo e pleno orgulho a todos quantos amam Feira de Santana e contribui para seu desenvolvimento e prosperidade social, econômica, política, cultural e espiritual. Nossa alegria e contentamento também se justificam ao contemplar o elevado gesto de iniciativa da Casa da Cidadania sob sua idônea e competente presidência, ao distinguir com o convite para proferir a palestra ilusiva à data dos mais ilustres feirenses, que também orgulha a família, o desembargador doutor Raimundo Antônio Carneiro Pinto, cidadão e homem público dos mais qualificados, educador, pesquisador, escritor, administrador público, empresário, jurista e magistrado, renomado advogado, militante, conhecedor do profundo história de Feira de Santana e que fez e faz história de modo especial pelos relevantes serviços prestados à nossa terra. Parabéns, Feira de Santana, por sua contínua e grandiosa trajetória de consagração do seu prestígio, respeitabilidade e poder, aclamando, reverenciando a todos a nação brasileira. Com efusivas saudações, Jairo Carneiro, cidadão feirense. Era só o que constava, senhor presidente. Obrigado, vereador Roque Pereira. A Câmara Municipal de Feira de Santana se sente bastante honrada nesta tarde e está participando da comemoração dos 180 anos de Feira de Santana, de emancipação política, e com a presença dos senhores e das senhoras nesta casa. Teremos, nessa tarde, uma palestra que vai ser assim proferida pelo doutor Raimundo Antônio Carneiro Pinto, desembargador aposentado do Tribunal Regional do Trabalho da Bahia. Militou durante 30 anos na magistratura trabalhista. Atuou como juiz substituto e depois como juiz titular em várias juntas de conciliação e julgamento no interior baiano e também na capital. Foi promovido para o TRT em 2001, sendo que, nos últimos anos, ocupou os cargos de corregedor regional e vice-presidente. Natural de Feira de Santana, formou-se pela Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia em 1963, tendo exercido inicialmente a advocacia nesta cidade. Foi professor de História no antigo Colégio Santanópolis e no Instituto de Educação Gastão Guimarães. Ocupou cargos públicos, inclusive de secretário municipal de Educação, no primeiro governo de João Duval Carneiro. Estreou como escritor ao publicar em 1971 o livro Pequena História de Feira de Santana. Em seguida, passou a produzir obras jurídicas, sempre pela LTR, editora. Seu livro mais conhecido e divulgado é o Súmulas do TST Comentadas, que já alcançou a 13ª edição. No campo da ficção, publicou o romance Orfandade de um Ideal. É membro efetivo da Academia Feirense de Letras e da Academia de Letras Jurídicas da Bahia e do Instituto Histórico e Geográfico de Feira de Santana. Para nós, foi um grande prazer o doutor Raimundo ter aceitado o nosso convite, e eu tenho certeza
que vamos saborear uma grande palestra sobre a nossa terra, Princesa do Sertão. Com a palavra, o Dr. Raimundo Pinto. Excelentíssimo senhor vereador Justiniano França, presidente desta casa, excelentíssimo senhor José Ronaldo de Carvalho, prefeito municipal, reverendíssimo Dom Itamar Vian, arcebispo metropolitano da Arquidiocese de Feira, em nome de quem eu saúdo todas as demais autoridades civis, militares e eclesiásticas aqui presentes. Dignos vereadores, minhas senhoras e meus senhores, quero avisar que redigi uma palestra de 4 laudas, não vou me estender bastante, mas permitam-me fazer umas pequenas divagações quando entender conveniente. Cumpre-me de início agradecer ao excelentíssimo senhor presidente desta Casa Legislativa, vereador Justiniano França, pelo honroso convite a mim dirigido para ser o palestrante nesta importante sessão solene em que são comemorados os 180 anos de emancipação de Feira de Santana. Sei que ele contou com o apoio de seus ilustres pares, aos quais apresento também os meus agradecimentos. Vale lembrar, em especial para as gerações mais novas, que no passado não muito remoto, as comemorações da data magna do nosso município se realizavam em outra data. A lei orgânica atual, na época em que foi aprovada, fixava o dia 16 de junho para que tal ocorresse. Tomou-se por base o fato de que, na indicada data relativa ao ano de 1873, a antiga vila foi elevada à condição de cidade. Não deixa de ser um acontecimento marcante, uma vez que, com isso, houve o reconhecimento oficial de que esta terra registrava acentuado progresso entre os aglomerados urbanos do Estado. O equívoco ficava por conta dos que confundiam aquela mudança de status da então vila com a real emancipação de Feira, que se deu muitos anos antes. Em 1996, quando ainda esta Câmara festejava o chamado Dia da Cidade, tive o grande prazer de ser o orador da sessão. Aproveitei a oportunidade e lancei a ideia de que era preciso que as comemorações fossem na data de aniversário do fato histórico que propiciou a verdadeira emancipação, que significa romper a dependência, alcançando as autonomias política e administrativa. Não fui uma voz isolada. O meu senhor Renato Galvão, de saudosa memória, conceituado estudioso do passado feirense, além de outros interessados na história da nossa terra, como Joaquim Gouveia de Gama, Oscar Damião de Almeida e Carlos Khrushchevsky, já haviam sustentado a mesma posição. Não tenho a pretensão de afirmar que o meu discurso proferido no citado ano tenha sido decisivo. Na verdade, os vereadores da época analisaram com cautela os argumentos por mim lançados e certamente consultaram historiadores, intelectuais e pessoas do povo. Em consequência disso, esta casa, no dia 20 de novembro de 2000, aprovou a emenda número 22, que alterou o parágrafo 3º do artigo 4º da Lei Orgânica do Município, estabelecendo que, a partir de então, as comemorações pela nossa emancipação seriam realizadas em 18 de setembro, como hoje. Em seguida, esclareço a razão da escolha desta data. Por muito tempo,
os que dedicavam aos estudos e assuntos ligados a esta terra, registravam que a nossa autonomia municipal decorreu de um decreto imperial de 13 de novembro de 1832. Eu trouxe alguns slides e esse decreto vai constar dos slides. Eu não lerei que o decreto, apesar de serem 4 artigos, iria tomar muito tempo. Quando lancei o livro Pequena História de Feira de Santana, no início da década de 70, está aqui bem amarelinha a edição de 42 anos, né? E eu gostaria, nesse momento, registrar que há uma segunda edição, de 2011, graças à Fundação Senhor dos Passos e graças a Carlos Brito, um grande incentivador da cultura Feira de Santana, que está aqui presente, a quem rendo minhas homenagens. Na época que eu escrevi este livro, eu me baseei nas fontes existentes a respeito, eu me baseei nas fontes existentes e repeti a mesma informação. Desconfiado de que não se tratava de um dado correto, aproveitei uma viagem ao Rio de Janeiro em 1995 e fiz uma pesquisa no Arquivo Nacional. Interessante. Nunca nenhum historiador tinha ido ao arquivo conferir se esse decreto realmente foi que elevou emancipou Feira de Santana. Verifiquei que, em realidade, o referido decreto apenas regulamentava, em 4 objetivos artigos, a criação de novas vilas, não fazendo menção a nenhuma delas. Eu gostaria que passasse mais 3 aí, ali, o artigo 1º, 2º, 3º e o 4º. E tem ali as assinaturas naquele tempo nós estávamos no Império e a assinatura são dos membros da regência trina, porque Dom Pedro, que seria Dom Pedro II depois, ainda era uma criança e Dom Pedro I havia abdicado desde 1831. Nesse ponto, assinale-se que as províncias, na época do Império, não eram estados, estados só depois da proclamação da República, se dividiam em termos, pois ainda não se usava a denominação município, embora os poderes executivo e legislativo fossem exercidos por uma Câmara Municipal. Mas a divisão era em termos. Feita a descoberta de que Feira não se tornou emancipada por força daquele decreto, surgiu a dúvida a respeito de qual teria sido o ato oficial que legislou e legalizou a nova condição. A princípio, consultei a obra História do Conselho Geral da Província da Bahia, do acadêmico Renato Berbert de Castro, por indicação do historiador Cid Teixeira. É o historiador mais importante, historiador vivo da Bahia, é Cid Teixeira. Fiquei decepcionado quando fiz essa consulta. Li na obra que haviam desaparecido todas as atas de sessões realizadas pelo Conselho no ano de 1833. A curiosidade aumentou e somente foi satisfeita quando, após finalizar minha participação na sessão desta Câmara de 1996, recebi a gentil oferta por parte de Joaquim Gama. Olha, gente, eu vou parar para fazer uma referência. Esse cidadão, que tem mais de 80 anos, ele é um grande pesquisador das coisas de Feira de Santana. A Câmara o convidou, mas eu soube que ele está com problema de saúde. Parece que ele não está presente, mas se estivesse, eu gostaria de que ele se levantasse. Ele me deu um livro, uma cópia de uma monografia escrita por Pedro Tomás Pereira. Olha que interessante, as atas sumiram, mas Pedro Tomás Pereira, do Instituto Geográfico Histórico da Bahia, ele escreveu essa monografia e ali estava, na monografia de Pedro Tomás, a informação tão ansiosamente buscada. Consta na íntegra a ata da sessão extraordinária do Conselho de Governo da Província da Bahia, realizada, vejam bem, em 9 de maio de 1833. O outro ato que regulamentou foi do ano anterior, de 1832. Nesta sessão, foram criadas diversas
vilas, que eram invertido naquele tempo. Não se criava o município e se indicava a sede. Se criava primeiro a vila e dizia assim, faz parte do território dessa vila, aí vinha a descrição do território. Exatamente está no slide, porque é uma ata longa, eu escolhi apenas o trechinho em que, no momento que se cria o município de Feira de Santana, que naquele tempo o termo de Feira de Santana, que era o nome oficial, eu abro aspas aqui no meu pronunciamento para dizer o que está ali. Compreendendo e tendo por limites as 3 freguesias de São José das Itapororocas, a de Pedrão e a do Camisão, que ficam, por isso, desanexadas da vila de Cachoeira. Então, repare, esse aí é o ato legal que emancipou Feira de Santana. Mas vejam bem, não ficou só aí. Isso, prestem atenção, maio de 33. Estando legalmente criada a vila, eram necessárias algumas providências para a sua instalação. Ela só começou a viver efetivamente depois de instalada. Fatos curiosos ocorreram. Realizadas as eleições para a futura Câmara, 2 vereadores eleitos foram acusados de responder a processo criminal. Já naquele tempo, hein? E um por não residir no território emancipado. O presidente da Câmara de Cachoeira chegou a marcar a sessão de instalação para o dia 14 de agosto. Mas agora vejam que engraçado. O portador do ofício foi assaltado no caminho, sendo roubados os documentos. Assalto, portanto, não é coisa nova, né? 2 vereadores cachoeiranos vieram até aqui, na aludida data, em agosto, porém nada resolveram quanto às impugnações. A pendência foi decidida pelo presidente da província. Reparem, quando passou a ser Estado, é governador do Estado, mas naquele tempo, das províncias, nós estamos aqui no Império, né? Chamava-se presidente da província. O presidente daquela época chamava-se Joaquim José Pinheiro de Vasconcelos, que inocentou um dos acusados e afastou os outros 2, indicando os substitutos. Muito bem. No dia 18 de setembro de 1833, portanto, não demorou muito para a instalação, porque o ato é de maio e 18 de setembro, né? Portanto, há 180 anos, estamos completando exatamente hoje, 180 anos, afinal realizou-se a sessão solene de instalação da nossa primeira Câmara Municipal, com a posse e juramento dos primeiros vereadores. Eu devo ter... Sim, tá, deixa aí. No ensejo, lavrou-se um auto, não se chamou ata, chamou auto, que a meu ver, agora vejam bem, que a meu ver, constitui a autêntica certidão de nascimento de Feira de Santana, como município realmente emancipado. Portanto, o que comemoramos hoje é a instalação efetiva, é a emancipação efetiva. Porque enquanto estava no papel uma coisa, no momento que se instala, no momento que se dá posse, que se pede o juramento dos vereadores e se constitui a primeira Câmara, o município está definitivamente instalado e definitivamente separado de Cachoeira. Tentarei, a seguir, destacar em apertada síntese os acontecimentos históricos que marcaram tantos anos de existência da Terra. Não é tarefa fácil, 180 anos. Mesmo antes da emancipação, o território que veio a formar o novo termo foi palco de certos acontecimentos merecedores de registro. Diante do limite do tempo de que disponho, não irei mencionar as discussões que ainda perduram a respeito da origem do povoado e sua evolução posterior. É uma longa discussão. Gostaria tão somente de assinalar que o povo residente à época nesta região apoiou a gloriosa campanha na Bahia
pela independência do Brasil entre 1822 e 1823. O que culminou com o célebre 2 de julho. A grande heroína Maria Quitéria nasceu ali em terras da antiga freguesia de São José das Itapororocas. Vou parar um pouquinho porque alguém deve ter estranhado. Por que é que chama de distrito hoje? É porque no Império o Brasil tinha religião oficial. A religião católica era oficial. E a divisão das províncias era em freguesias, quer dizer, aproveitando a divisão eclesiástica. São José, que hoje é um distrito do município de Feira, com o nome de Maria Quitéria. Por conseguinte, orgulha-nos bastante ter sido feirense uma mulher tão extraordinária. Cerca de 10 anos depois, as lutas da independência, 22, 23, eclodiu em São Félix um movimento rebelde denominado Revolução Federalista. Um rico cidadão residente no então povoado de Santana da Feira, nós éramos um povoado ou arraial, tanto faz. Pois bem, esse cidadão se chamava Joaquim José Bacelar de Castro, reuniu combatentes e lutou ao lado do governo imperial, que a rebelião era contra o governo. Há autores entendendo que nossa emancipação veio como uma forma de agradecimento pelo apoio que as forças legalistas receberam aqui. Outros, contudo, asseguram que teria sido decisivo um documento intitulado Representação, dirigido ao imperador Dom Pedro I, em 1929, por numerosos moradores locais. Portanto, há essa divergência do que seria decisivo para a nossa emancipação. Por favor, mais um slide. Aí estão os primeiros 7 vereadores que tomaram posse, e eu não vou ler os nomes, porque senão nós vamos atrasar. E temos outras solenidades depois dessa. Bom, durante os 40 anos entre a instalação da vila, reparem bem, a vila era a sede do novo termo, e sua elevação à condição de cidade, que veio 40 anos depois, portanto, a história feirense registra o florescimento da Feira Livre. A Feira Livre foi determinante para o surgimento de Feira. E a Feira do Gado. Além dos seguintes outros fatos relevantes. Por favor. Sim, aí eu alinhei os fatos que seriam determinantes, né? Para... Sim, vamos começar por eles. O movimento chamado Sabinada, liderado pelo médico Sabino Silva, que chegou a tomar o poder provincial, formando um governo em Salvador, teve como vice-presidente o feirense José Carneiro do Rego. Quer dizer, Feira de Santana participou da Sabinada. Outro feirense se destacou nas lutas que ocorreram no nosso território e chamava-se Higino Gomes. Isso foi, portanto, em 1837. Está ali. Em 1848, houve a prisão de Lucas de Feira, que foi executado no ano seguinte. Esse é um bandido que ficou uma fama enorme. Há até uma curiosidade, não sei se eu estou certo, mas as mães resistem a colocar o nome Lucas nos seus filhos em Feira de Santana. Eu tenho observado isso. Há muitos Lucas em Salvador e outras cidades, porque ficou essa fama desse bandido, né, que foi um horror aqui nessa região. Em 1855 foi a criação da comarca. Não sei se já chegou ali em 1855. Bom, está muito longe, eu estou só com óculos de pé. Em 1859, olha, em 1859, portanto, durante ainda o tempo da vila, foi a visita de Dom Pedro II entre os dias 5 e 7 de novembro desse ano, 1859. Eu vou fazer uma pausazinha porque existe um fato interessante que se conta de Dom Pedro II. Primeiro, vamos ressaltar que a comissão encarregada de fazer o Hospital da Santa Casa de Misericórdia procurou Dom Pedro II e ele deu
não sei quantos contos de réis naquele tempo, um valor expressivo que contribuiu para a construção do hospital. E esse hospital foi ali perto da Praça Padre Ovídio, tal, que hoje é tombado, né, e vai ser um órgão, acho que do Senai, o Senac, uma coisa assim, né? E foi a fazenda do Menor, né? Agora, o fato curioso, esse é a tradição que conta, porque não há provas históricas. Dom Pedro chegou à janela da casa de João Pedreira, o coronel João Pedreira, que o hospedou ali, o atual conselheiro Franco, que era a antiga Rua Direita. E Dom Pedro avistou um vaqueiro com seus trajes típicos, chamou o vaqueiro, observou de perto e deu um dinheirinho ao vaqueiro. Dizem, não há comprovação histórica, que o vaqueiro espalhou com os demais vaqueiros, era um dia de feira, né? Que o imperador estava dando dinheiro aos vaqueiros. Diz que o que foi de vaqueiro que se acumulou na rua direita de antigamente, né? Foi um horror. É um fato que se conta e que é interessante a gente relembrar. Logo em seguida, em 1860, o primeiro jornal, o Feirense, que não sei se ali tem Feirense, né? O primeiro jornal. E houve 5 jornais ainda, no tempo da vila, houve 5 jornais. Portanto, a imprensa foi muito importante nessa época, né? E, finalmente, nós estamos aqui no 1865, inauguração do hospital, que contou com o dinheiro de Dom Pedro II, o Hospital da Santa Casa, que contou com essa ajuda, portanto. E a fundação, em 1868, da Filarmônica 25 de Março. Os jovens hoje não podem avaliar a importância que tinha as filarmônicas no passado. Não existia Feira Tênis Clube nem Cachoeira. Os clubes sociais eram as filarmônicas. Havia um fanatismo como hoje há com os times de futebol, porque não havia time de futebol naquele tempo, né? Então as pessoas frequentavam as sedes sociais das filarmônicas. As filarmônicas tinham um prestígio enorme, desfilavam, faziam tocatas na festa de Santana. Bom, entrou em decadência, infelizmente. Passemos agora aos fatos mais importantes dos longos 140 anos, dos 180 a 140 como cidade, né? Entre a elevação da vila e a condição de cidade e os dias atuais. Pelo censo efetuado pelo IBGE em 2010, éramos a 15ª cidade mais populosa do Brasil, exceto as capitais, com mais de 500 mil habitantes. Apenas 8 capitais tinham população superior à nossa e inumeráveis acontecimentos concorreram para que nós pudéssemos alcançar tão invejável posição. Impõe-se fazer algumas breves comparações em termos demográficos para avaliarmos o ritmo de crescimento. Por favor, ali está. Vejam bem, no recenseamento feito em 1900, não éramos senão um pequeno centro urbano de 10 mil habitantes. Imagina, vamos comparar. 40 anos depois, né, em 1940, época em que eu nasci ali na Praça João Pedreira e ficava na janela da minha casa apreciando a feira livre que se realizava na frente da minha casa, só existiam na cidade, não é o município todo, 14.131 pessoas. Um aumento percentual assim de 30% aproximado. Nos 10 anos seguintes, o aumento foi de 88%, e daí em diante, se nós compararmos esses números, a partir da década de 50, a cada censo realizado pelo IBGE, a população sempre mais do que dobrava. Os últimos censos é que não registraram essa dobra, mas o que está demonstrado aí era dobrado. Atenção, agora o primeiro fator a desencadear a aceleração do crescimento, acompanhado de invejável progresso econômico, foi o término da construção da rodovia Rio-Bahia, justamente no início dos anos 50. Tal facilidade de transporte contribuiu para que os nordestinos, fugitivos das inclementes secas, procurassem um meio de sobreviver no novo Eldorado em que se transformou São Paulo. Da janela da minha casa, presenciei muitas vezes a passagem dos chamados paus de arara, levando maltrapilhos e esperançosos irmãos nordestinos. Como a viagem era longa e penosa, considerável parcela deles optava por interromper a jornada em Feira de Santana e aqui começar outra fase de sua vida.
Nossa cidade deve bastante a esses pernambucanos, paraibanos e de outros estados nordestinos que entre nós se estabeleceram e deram sua valiosa contribuição para o progresso desta terra. É claro que a população local e aquela residente nas regiões próximas igualmente concorreram para o engrandecimento da nossa urbe. A extensa feira livre que se realizava às segundas-feiras e a não menor feira do gado, também no mesmo dia da semana, exerceram forte atração aos moradores da zona rural e de municípios vizinhos. Uma quantidade enorme de pessoas se mudou para aqui em busca das vantagens oferecidas pela cidade maior, inclusive pais que desejavam oferecer uma educação melhor a seus filhos. E nesse ponto foi de fundamental importância a criação por Áureo Filho do Ginásio Santanópolis, que tinha no seu início internato. E muitos pais da região traziam seus filhos e esses pais depois resolviam morar na cidade. Foi um atrativo o benemérito Áureo Filho. A década de 60, nós falamos de 50, a década de 60 se inicia podendo os feirenses aproveitarem o conforto de uma estrada asfaltada ligando Feira a Salvador. Foi em 60. Poucos anos depois, a Rio Bahia ganhou também o melhoramento do asfalto e novas vias foram abertas em outras direções, inclusive para o interior baiano, para o Nordeste. Firma-se nesse tempo a condição da nossa cidade como sendo o mais importante entroncamento rodoviário do Norte e Nordeste do país. Nos anos iniciais da autonomia de Feira, os poderes executivos e legislativos, como visto, eram exercidos pela Câmara Municipal, sendo que cabiam ao seu presidente as tarefas administrativas. Foi nesse tempo que viveu aqui o padre Ovídio de São Boaventura, que criou o Montepio dos Artistas Feirenses e o Asilo Nossa Senhora de Lourdes. A turma jovem e muitos de nós desconhecemos a importância do que é criar um Montepio. É a antecipação de uma previdência social que não existia. A previdência social só veio no século depois, com Getúlio Vargas, a criação dos institutos e depois todos fundidos no INSS atual. O Montepio é uma obra importantíssima do padre Ovídio. E outra obra importantíssima, o Asilo Nossa Senhora de Lourdes, que abrigava não só órfãos, como também uma grande instituição educacional que os pais tinham a confiança de colocar os seus filhos lá no asilo, no ginásio que foi criado. Com a proclamação da República em 1889, criou-se a figura do intendente, ficando separados aqueles dois poderes, o executivo e o legislativo. Joaquim Melo Sampaio foi o primeiro a ser nomeado para a função. Destacaram durante esses tempos os intendentes. Vamos ver os intendentes, por favor. Principais intendentes. Bernardino da Silva Bahia, que cumpriu 2 mandatos e começou a obra do atual prédio da prefeitura. Depois veio seu genro, Arnô Silva, que concluiu a bela construção. Agostinho Froda Mota, que ergueu aquele admirado prédio onde atualmente funciona o Cuca, mas que de início abrigava, imagina, uma escola primária. E depois, em 1929, veio assediar uma escola normal que prestou inestimáveis serviços na área de educação. Esses 3 eminentes políticos feirenses foram responsáveis por outras realizações de vulto. O chefe do executivo passou a chamar-se prefeito no final da década de 20. Numerosos cidadãos ocuparam esse elevado cargo. Alguns se notabilizaram pela competência e outros nem tanto. Receando cometer injustiça, ouso citar os nomes de diversos deles que, a meu ver, merecem ser lembrados por suas principais realizações. Prefeitos. Numa época de crise em que os munícipes deixaram de dar crédito ao governo municipal, foram buscar um ilustre e abastado comerciante, João Marinho Falcão, para assumir o poder local. Seu grande mérito foi a moralização da administração pública que ele impôs, sem se descuidar das necessárias obras básicas exigidas pela comunidade. Arnô Silva voltou à prefeitura, dando continuidade ao comportamento
ético iniciado pelo antecessor. Homem ligado às letras e à cultura, mesmo não tendo nenhuma formatura, legou-nos a biblioteca que hoje leva seu nome, sem contar várias outras realizações. As eleições municipais de 1962 empolgaram o povo feirense. João Durval e Francisco Pinto disputaram voto a voto a preferência do eleitorado. O segundo venceu por uma pequena margem de 47 votos. Governou apenas um ano, tendo sido deposto por um ato arbitrário do governo ditatorial que se instalou no Brasil com o golpe militar de 1964. A figura de Francisco Pinto não se limitou a este um ano de governo, porque depois ele foi um desassombrado deputado federal e até foi preso porque lutou contra essa ditadura. Joselito Amorim, que o sucedeu, apesar das dificuldades do grave momento histórico, governou com seriedade e competência. Entre outros fatos importantes de sua administração, vale mencionar seu empenho no campo da educação, sendo o criador do ginásio municipal que tem hoje o seu nome. Tive a honra e o privilégio de participar do primeiro governo de João Durval Carneiro, de 1967 a 1971. Embora seja suspeito para avaliá-lo, nutro a certeza de que a distância cronológica dos fatos nos torna isentos para reconhecer que sua administração representou um marco na história de Feira. Principalmente porque, com ele, a cidade que era eminentemente comercial deu os primeiros passos no sentido de sua industrialização. O Centro Industrial de Subaé. E não ficou só nisso. Foram tomadas as providências para implantar a infraestrutura, trazendo-se a energia elétrica de Paulo Afonso e a água do Paraguaçu. Também foram efetivadas as medidas iniciais com vistas a criar a Universidade Estadual, hoje vitoriosa e consolidada. O município foi o primeiro do Brasil a elaborar um plano de desenvolvimento local integrado. José Falcão e Colbert Martins se alternaram no poder em sucessivos mandatos, sendo que cada um deles deu sua valiosa contribuição para o desenvolvimento de nossa terra. Levado por uma questão de justiça, entendo que não posso deixar de emitir minha opinião de que José Ronaldo de Carvalho encontra-se, sem nenhuma dúvida, no rol dos melhores prefeitos de Feira de Santana. O povo também pensa assim, reeleito com mais de 65% dos votos, ao findar seu mandato, primeiro mandato, teve na eleição do ano passado consagradora vitória por maioria absoluta. Deixei de citar um ex-prefeito que está presente, José Raimundo, é que ele foi eleito por 2 vezes, salvo engano, como vice-prefeito. Mas José Raimundo, desculpe não estar a sua citação, mas sei que ele também deu sua contribuição para o nosso progresso. A grandeza de 180 anos de emancipação de Feira de Santana contém uma quantidade inumerável de acontecimentos históricos relevantes, impossíveis de caber numa modesta palestra de um dos seus filhos. Procurei, no limite de minhas limitações intelectuais e de memória, realçar determinados fatos que, a meu juízo, são representativos desse longo tempo. Desculpem se cometi omissões imperdoáveis. Eu me sentirei satisfeito e realizado caso o distinto público que veio comemorar nesta colenda Câmara tão importante efeméride, desde as mais altas autoridades até o simples homem do povo, saiam desta solenidade ainda mais orgulhosos de terem nascido no rincão feirense, ou livremente optado por viver nesta terra, aspas, formosa e bonita, fecha aspas, como assim considerou a poetisa Georgina Ersma, autora do nosso hino. Muito obrigado. Eu vou pedir ao doutor Raimundo Pinto que permaneça 1 minuto aí e que acenda assim as luzes. Eu peço ao prefeito Zé Ronaldo de Carvalho que vá ali ao parlatório para fazer a entrega de uma placa em agradecimento ao doutor Raimundo pela palestra desta
desta tarde, a Câmara faz essa homenagem e eu peço ao senhor para fazer essa entrega. O único problema foi que eu não saí na foto, mas tudo bem. Visita e resolveu o problema. E pega tanta gente. Eu é que agradeço. Dentro das comemorações, hoje ainda às 19 horas, no Centro de Cultura Amélia Amorim, teremos a entrega de várias comendas pelo Poder Executivo no Centro de Cultura Amélia Amorim. E todos estão convidados. Queremos assim agradecer ao Dr. Raimundo pela sua belíssima explanação e dizer que esta casa se sente bastante honrada e ficamos felizes por ter acertado nesse convite e todos nós somos gratos pelo que aconteceu aqui nessa tarde. Convido a todos para acompanhar a execução do hino à Feira de Santana pela banda da Guarda Municipal.
nome da Câmara Municipal de Feira de Santana, agradecemos a presença de todos, dos senhores vereadores, do prefeito Zé Ronaldo, das autoridades, dos secretários todos, do suplente senador Zé Chico, dos deputados estaduais aqui presentes, das autoridades todas, do doutor Raimundo Pinto, do vice-prefeito professor Luciano. Antes de encerrar a sessão, convidar a todos para amanhã, teremos uma sessão especial para entrega da comenda Francisco Pinto ao deputado Marcelo Nilo, e na sexta-feira a medalha, amanhã às 19h30, e às 19h30 da sexta-feira a entrega da medalha do meio ambiente também aqui nessa sessão. Declaro encerrada a presente sessão, solicito a todos assinarem a ata dos nossos trabalhos.